Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte desta linda história que é o ensino da Escola Sabatina. Aqui no nosso manual desse trimestre, como você tem nos acompanhado, as 3 mensagens do Apocalipse. Estamos falando de temas profundos, relevantes para os nossos dias atuais, mas também que vai trazer um alento para a nossa alma e a esperança de que tudo vai terminar da forma como Deus deseja. Queridos, nós estamos aqui para te pedir também uma coisinha. Por favor, vai lá no YouTube, se você ainda não nos segue, @paulistaleste. Vai lá, você vai ver aqui no CG, @paulistaleste, você vai estar por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. E se você tem um Instagram, mips.apl, que você estará recebendo todo o conteúdo da nossa plataforma, ok? Estamos aqui com os nossos amigos. Eu não posso apresentar esse tema aqui de uma forma simples, porque eu tenho pessoas especiais aqui. Temos aqui o pastor César, que é o nosso MDA, líder para a área de desbravadores, aventureiros e para mais alguma coisa, né, pastor? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, agradeço o convite e já gostaria então de mandar um abração aí para todos os nossos desbravadores e aventureiros que estão nos assistindo ou escutando o podcast, que nosso bondoso Deus esteja com cada um de vocês e mais uma vez expressar aqui minha alegria de estar mais uma vez nessa atividade junto com o pastor Léo aí, nossos amigos. Temos aqui também o nosso querido pastor Roberto Pareja, importado, nosso querido pastor que é lá da cidade de Tiradentes, que está como pastor lá. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao podcast da Escola Sabatina Viva. Obrigado, bom estar aqui com você e com todos que estarão ouvindo, né, esse podcast. É muito bom também poder mandar um abração aí para minha turma, né? Opa. Óbvio. E estar também muito contente por poder participar com eles nessa lição, porque eu sei que eles vão ouvir também. Então um abraço para todos, tá? E temos aqui o grande pastor Eduardo Machado. Rapaz. Ok? Machado, não é canivete, é Machado. Pastor da igreja de Vila Ré. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui também com esses grandes amigos. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Mandar também aqui, eu vou aproveitar a oportunidade, mandar um abraço muito carinhoso. Primeiro para minha esposa, para minha filha, para o meu filhote que está na barriga da mamãe ainda. E para o meu distrito de Vila Ré. Estou representando vocês aqui. Um beijo muito especial para vocês. Pois é, aqui tem gente de peso, pessoal aqui que é do autoconhecimento teológico. Eu fico feliz por isso, que a nossa lição vai ser de uma forma profunda e eu tenho certeza que você vai ser tocado aí na sua casa. Se você ainda não conhece os nossos conteúdos, por favor, dê uma olhadinha nas redes do Spotify. Você vai encontrar o nosso conteúdo dentro Escola Sabatina Viva e você vai poder estar ali participando conosco, ok? Queridos, nós vamos falar um pouquinho agora da lição, a 12ª lição do nosso podcast, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2, ok? Pastor Eduardo, o senhor pode orar por nós aqui Claro. nesse momento? Vamos orar, amigos. Aí onde você está, vamos ficar em reverência, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de juntos nos conectarmos com os amigos que estão aí em casa, talvez indo para o trabalho, em alguma outra circunstância, e a gente poder recapitular juntos um pouquinho da lição da Escola Sabatina. Que os ensinos que estão aqui possam transformar a vida de todos nós e que possam gerar decisões para o reino dos céus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha época era verso áureo, não sei como que era na época do Pareja e do Eduardo. Não lembro dessa época. O meu é verso áureo também. Era, né? É. Diz assim, Apocalipse capítulo 13, verso 10. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui nós começamos a ver um contexto, parece que uma guerra acontecendo. João, nesse momento, olhando para as pessoas, dizendo assim, olha, se você tiver que ser preso, que seja preso. Se tiver que ser morto, que seja morto. Mas seja perseverante dentro dos princípios, dentro daquilo que Deus espera de você.
Hoje nós vivemos um cristianismo muito superficial em alguns lugares. As pessoas não querem se aprofundar dentro do contexto da fé, mas querem viver uma abrangência de uma forma simples. Eu quero encontrar uma igreja de acordo com os meus ideais e não de acordo com os ideais de Deus. Como que eu posso trazer uma mensagem para essas pessoas, Pastor Pareja, no contexto sobre o aprofundamento da fé? Como que é importante eu entender as palavras de João nesse momento aqui? O primeiro ponto que eu observaria, sendo essa sua abordagem inicial, falando de um conflito, é porque na perspectiva dele, numa visão dele, ele está vendo realmente algo extremamente significativo, onde a fé é colocada em prova. Então, para o autor bíblico, que é de origem oriental, para ele não consegue fazer aquela dicotomia da vida comum da vida religiosa. Como hoje a superficialidade é a expressão disso. É a dicotomia platônica, né? Deus vive num outro plano e nós aqui. Só que para o autor bíblico, Deus é muito real, ele está presente. Então, ele marcou a história vivendo entre nós. E ele conheceu o autor da vida. Então, quando ele fala dessa perspectiva do sofrimento, ele está dizendo, vale a pena, porque essa é uma realidade muito forte para todos nós. E eles viveram isso com muita intensidade. Então, quando ele tem a visão de Deus sobre o futuro, e aqui Apocalipse 13, ele vê ali a segunda besta emergindo, a primeira, depois a segunda. Então, ele vê assim um fundo assim bem forte de guerra mesmo, foi o que você mencionou. E isso está envolvendo toda a expressão de fé, toda a expressão de carinho a Deus ou o contrário disso. Então, ele está preocupado em que os fiéis ouçam sua mensagem e também tenham a certeza de que mesmo que um conflito seja estabelecido de forma real, além da visão que ele está olhando, e pelo qual ele já havia passado também, né? Ele está dizendo, ó, mesmo que se estabeleça, permaneça fiel, porque o resultado vai ser a vitória. Então, com Deus teremos a vitória. É o que ele quer expressar logo nesse verso aí também. Pastor César, aqui a gente vê um contexto como se fosse olho por olho, dente por dente, mas não é a veracidade do texto, mas você vê que o cristão ele vai passar por sofrimento. E quando nós analisamos a lição, nós vemos a história dos valdenses. Foi um pessoal que foi perseguido no século XV. Tem gente que pode estar nos ouvindo aqui que nunca deve ter ouvido falar quem foi valdense. O que esse povo fez de diferente na história? O que nós podemos deixar de recado para o pessoal que está nos assistindo a respeito sobre a importância dos valdenses na nossa vida? Principalmente, se somos cristãos hoje, o papel deles que foi no passado para nós sermos o que somos hoje. Muito bem. Tanto Apocalipse capítulo 12, 13 e 14, ele traz uma partezinha bem interessante, que até o verso aqui, para memorizar, ele trouxe. Diz assim, ó, aqui está a perseverança. Capítulo 12, verso 14, né, falando, verso 17, capítulo 12, verso 17, falando, aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Aí depois capítulo 14, verso 12, dizendo o seguinte, aqui está a perseverança dos santos. E aí aqui de novo ele repete, aqui está a perseverança, e aí ele acrescenta mais uma, eu diria, mais um valor aqui, ele coloca, aqui também está a fidelidade. Esse povo, além de perseverante, mesmo diante as provações, mesmo diante as lutas, mesmo diante os problemas, mesmo diante ao grande conflito, mesmo diante as adversidades, ele era perseverante. E também mantinha a sua fidelidade aos princípios bíblicos da palavra de Deus e também, é claro, aos ensinamentos de Cristo, ao mandato de Cristo. Aí aqui nós vemos que os valdenses, eles viveram ali nos Alpes da Itália, como diz aqui, e muitas vezes eles tinham que se esconder, acabavam se escondendo em cavernas, em locais assim, porque eles tinham uma fidelidade à palavra de Deus, ao evangelho que eles conheciam. Tinham fidelidade, eles eram fiéis. E eles perseveravam mesmo diante as lutas. E a gente pode ver, por exemplo, na história, que eles foram perseguidos, foram mortos, muitos deles foram mortos por conta da perseverança que eles tinham e na fidelidade à palavra de Deus. Eram perseverantes aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus, mas também a fidelidade à sua palavra. E a gente sabe que nos últimos dias isso aqui vai se intensificar. A Bíblia diz para nós que o dragão ficou irado contra o restante lá da descendência da mulher e ele foi pelejar com esse restante, foi brigar, foi lutar, foi perseguir.
E a gente sabe que muitos cristãos, ainda hoje, eles sofrem perseguição. Embora nós estamos falando de liberdade religiosa, a gente entende que nos últimos dias a perseguição vai se intensificar cada dia mais. E talvez alguns tenham que ser levados a cativeiro. Talvez alguns vão morrer à espada, ou qualquer outra morte. Enfim, mas a nossa perseverança e fidelidade precisa se manter fiel aos princípios do Senhor. Porque a Bíblia diz, né, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Você vê, feliz é morrer no Senhor, porque as suas obras o acompanham. E qual que é a recompensa? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você está sofrendo, está sendo perseguido, se ainda perder a vida por conta da fidelidade à palavra de Deus, pode ficar tranquilo, a nossa recompensa ainda está por vir na volta de Cristo Jesus, na ressurreição dos justos e na eternidade ao lado dele. Pastor, é isso aí que o que ele acabou de mencionar, é uma expressão de realidades, né? Isso parece uma coisa quase que impossível para alguém que vive o cristianismo hoje. Não, o cristianismo hoje. É verdade. O que você vê alguém se colocar para morrer é uma coisa quase que surreal, certo? Mas para o autor bíblico que vivia isso, era uma realidade. E ele está dizendo que ele está vendo que isso vai voltar a acontecer. Não importa os momentos de bonança que a gente passe, porque nós estamos numa calmaria tremenda hoje, né? Muita liberdade, muita segurança, mas a proposta é de que quando as coisas afunilarem pelas questões que vão ocorrendo em toda a sociedade, a situação toda aí do planeta, isso vai chegar num ponto onde nós poderemos ter que, de fato, viver essa realidade. Então, estamos prontos? Essa é uma realidade que nós estamos dispostos a seguir, né? E aí onde a gente entra no contexto, pastor Edu, que a lição ela começa a falar que um povo no passado foi perseguido porque acreditava, voltou a ser perseguido, depois de novo foi indo, reino após reino, foi passando. E isso vai voltar a acontecer de novo, porque Apocalipse capítulo 13 ele começa a falar que a besta depois ela vai perseguir. Como que eu posso colocar uma mensagem de alerta para os nossos amigos que estão nos assistindo que isso não é uma história da carochinha, não é uma fábula ou uma falácia, como alguns pensam que o livro de Apocalipse é um livro folclórico e não um livro literal, como nós precisamos compreender dentro da sua magnitude. Simbólico, né? Com expressões literais. Isso. Okay. Léo, eu entendo que a história bíblica ela passa por alguns ciclos que se repetem, né? E João está escrevendo a partir de uma perspectiva de alguém que viu o que aconteceu com seus amigos também, né? A perseguição que eles sofreram, que eles passaram. Então João analisa, no meu ponto de vista, a partir da história que ele viveu, que ele experimentou também, e ele analisa agora a partir da revelação que ele está recebendo de Jesus, né? E a partir daí que a profecia mostra que no futuro vai se repetir a história. Eu estava acompanhando enquanto os colegas comentaram. Ao longo da história, por mais que hoje a gente tenha um movimento muito forte em direção a gente entender que é possível estar do lado certo ainda que você esteja em outra direção. Então, existem vários lados certos, né? É o que se fala hoje, é o que se prega hoje, uma verdade relativa, né? Não importa qual é a direção que você for, se o teu coração mandar, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a Bíblia apresenta esse ciclo onde o povo ele se afasta de Deus, mas sempre permanece aquele resto, né? Aquele remanescente, aquele povo. E esse povo é muito perseguido, porque assim como foi no passado, o que é imputado a esse povo que se diz permanecer fiel à palavra, todas as calamidades são imputadas a esse povo, né? São colocadas sobre a responsabilidade desse povo que decidiu permanecer fiel. E aí você falou dos valdenses mesmo, eles foram fiéis, não vou dizer talvez num tempo mais difícil do que o nosso, porque a gente não tem todas as informações do que a gente vai passar no futuro talvez. Mas eles foram fiéis numa igreja romana extremamente sanguinária, né? Eles viram muita gente ser assassinada por conta dessa fé que a igreja em Roma dizia ser heresia, ir totalmente contra o que a igreja estava pregando, né? Então o que importava era o que a igreja dizia.
Então, para a gente hoje, nós sabemos pela profecia e pelo ciclo da história que nós vamos viver isso aí novamente. Como estar pronto, como estar preparado, é uma decisão muito pessoal, muito íntima de cada um de nós, né? Não é uma decisão institucional, não é uma decisão em grupo. Eu vou estar ao lado de quê? Qual que é o parâmetro para eu determinar na minha vida o que é real, o que é verdade? Bom, na minha vida, aqui nós estamos tomando como parâmetro a palavra de Deus. Se a Bíblia é o parâmetro, se a Bíblia é a base da nossa fé, a gente precisa entender que em algum momento o texto sagrado vai levantar os seus inimigos, né? Ellen White diz que basta que haja um reavivamento e as fogueiras serão acesas novamente, né? E aqui nós adentramos a parte de domingo na lição, que ela começa a falar sobre uma ferida mortal, porque começa a se estudar agora Apocalipse capítulo 13 e 14 sobre duas bestas. Uma que emerge da terra, uma que emerge do mar, mas que seriam feridas. Ela seria ferida, mas pareceria que seria uma ferida mortal, mas ela se levantaria depois novamente. Ela ficaria adormecida por um tempo. E a besta ela continuaria por um tempo específico na história. E dentro de tudo isso, a gente começa a entender o porquê de algumas coisas. O período da igreja primitiva foi um dos períodos mais sanguinários, onde pessoas morriam porque falavam o nome de Deus. Hoje é difícil para as pessoas que às vezes que estão nos assistindo entender isso. Falar mas peraí, como é que vai morrer porque vai falar de Jesus, vai falar de Deus? Não tem como. É uma forma que parece ser utópica para alguns. Mas quando nós paramos para analisar a história, você vê o quanto que o povo de Deus sofreu. Pastor, tem uma referência até mais moderna, né? Há países, por exemplo, onde o totalitarismo comanda. E aí você vê, por exemplo, a proibição de expressões dentro de salas de aula ou dentro de algumas repartições, que você não pode usar o nome de Deus, você não pode usar a Bíblia, e há repressões para isso. Mas isso são dimensões bem pequenas. Mas, para chegar numa dimensão maior, então tem que haver uma polarização de poder. E o que a lição vem mencionando aí, sobre essa questão da ferida mortal e a recuperação dela, é justamente esse o caminho. Então vai chegar um momento, como foi mencionado, que isso daí vai se levantar. Entendeu? Parece impossível hoje, né? Mas nós temos pequenas expressões de que isso ocorre já. A lição vem falando, sim, temos alguns locais que nós analisamos que expressam isso, mas essa ferida ela aconteceria num período específico da história. Sim. Durante 70 semanas. Esse período aqui vai falar, esse princípio tem se mostrado, eu preciso de interpretação profética bíblica, com as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Essas 70 semanas dão essa base, né? Vai dar a base. Calculando o período de tempo mencionado em Apocalipse capítulo 13, que a lição vem falando, 42 meses, cada mês tendo a base de 30 dias, Sim. como era o calendário antigamente. Então seria, durante 1260 anos, a igreja sofreria uma opressão e passaria por um problema muito sério. O que a gente pode tirar da história desse período de 1260 anos para as pessoas entenderem o sofrimento que teve e o que às vezes está por esperar por nós, que pode acontecer conosco aqui no futuro? Pastor César? Pode ser. Eu gostaria de ler os textos bíblicos que estão aqui, se vocês me permitem. Primeiro deles vão lá em Daniel capítulo 7. Ele deixa claro para nós aqui no verso 25, dizendo assim, que haveria um poder, e esse poder iria pronunciar, proferir palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 3 anos. Mais 2 anos. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 3 anos e meio. Então são 3 tempos e meio. 3 anos e meio. Se a gente pegar 3 anos e meio e dividir por 12, que é o número de meses, a gente chega exatamente a 42 meses. Então a atuação deste poder seria 42 meses. É isso? 42 meses. É isso? 12 meses, 1 ano, 2 anos, 24, Exato, 36, 42 meses. Ok. A gente tem uma referência a isso, daí a gente vai lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 fala exatamente sobre isso. 13 verso 5 diz assim para nós. Olha lá.
falando sobre a besta que surge do mar. Já falamos isso nas lições passadas. A besta que surge do mar é um sistema religioso, e esse sistema religioso, ele ia atuar, diz o verso 5 assim, adorarão o dragão e tal, enfim. Verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmia. A gente já viu semana passada o que é blasfêmia. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, é ter prerrogativa de perdoar pecados. Então, nós estamos vendo que esse sistema religioso faria isso, e dizendo que ele atuaria por 42 meses. Aí quando a gente vai no capítulo 11 de Apocalipse, e o versículo 3, dizendo assim, ó, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem 1260 dias. Como você falou, cada mês, 42 meses, cada mês tendo 30 dias, 42 vezes 30, a gente chega exatamente a 1260 dias. Isso quer dizer que este poder atuaria por 1260 dias. Ok, mas é só dias? Não. Como é uma profecia, é algo profético, e algo profético contra o povo de Deus, então a gente aplica aquele princípio que já foi estudado anteriormente do dia-ano, que está lá em Números capítulo 14, verso 3, e também Ezequiel 4, 6. Então, cada dia, um ano. Isso significa que esse poder atuaria durante 1260 anos. E o que ele faria nesse período? Ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, ele ia magoar os santos do Altíssimo, e ele cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Como que ele fez isso? E nós já vimos desde semana passada, estamos vendo isso daí. Através das falsas doutrinas que ele ensina. Mudança do sábado para o domingo. Ele mudou a lei de Deus. Os 10 mandamentos, 4º mandamento falando sobre o sábado. Mudança do sábado para o domingo. Mudou a lei de Deus e também mudou os tempos. Por quê? Porque do sábado, agora o tempo está passando para o domingo. Você percebe? É a atuação de um poder religioso durante 1260 dias, afrontando diretamente Deus, dizendo que faria blasfêmias, blasfemaria contra Deus, teria prerrogativa de perdoar pecados. Já vimos isso também na lição da semana passada, dizendo que, por exemplo, a igreja instituiu alguns sacerdotes, e os sacerdotes poderiam perdoar os pecados das pessoas, e esse poder está atuando nesse período de 1260 dias. Agora, quando começa e quando terminam esses dias, aí eu vou deixar para meus colegas aí. Mas eu queria só falar um detalhe em relação a essa questão aí do tempo, que eu acho que é muito importante mencionar. Se você observar os textos que o pastor César acabou de mencionar e ler, né, eles citam uma forma de expressão. Porque o Espírito não permitiu que a linguagem fosse coloquial nessa hora. Porque para não expressar algo normal. Ele não estava se referindo a um dia literal. Se tivesse, ele teria colocado ali de outra forma. Como, por exemplo, uma sugestão que tem aqui é que 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses, que é uma forma coloquial que a gente usa. Mas dentro do contexto da profecia, ele menciona tempos, refere-se a anos mesmo. Então, a simbologia se encaixa. E outra coisa, não tem como você usar o período dia literal, porque não seria possível estabelecer a compreensão disso. Entendeu? Agora, os resultados, o que acontece nesse período, é que é o fator mais primordial mesmo da gente comentar aqui, né? E uma coisa que estabelece a realidade disso é o início e o fim. 538 a 1798. Certo? Isso ocorre quando os ostrogodos abandonam o cerco de Roma, e aí, com a tentativa de assumir o poder, de controlar o poder tanto na parte ocidental quanto oriental, é concedido ao Papa essa liberdade, ou essa condição de administrar. E ele então começa a assumir o poder em 538, efetiva-se isso. Entendeu? Mas 533 teve o edito, né, Justiniano, concedendo o poder ao Papa. Mas só quando os ostrogodos saem em 538 é que eles assumem de verdade. E aí, 1798, a gente vê o final desse período com o aprisionamento do Papa. Então, é um período específico, a profecia certa, e ela encaixa muito bem no período de ano. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria falar para os nossos amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, talvez. Tome muito cuidado com um líder religioso que diz para você não estudar certas porções da Bíblia. Toma muito cuidado. Isso é algo que a gente sempre faz questão de falar por onde a gente passa, né? 538 a 1798 foi um período de muita perseguição contra qualquer pessoa, qualquer grupo que se levantasse em favor da Bíblia. Mas eu vejo como um período de extrema
treva e escuridão espiritual do ponto de vista da palavra de Deus, né? Onde a Bíblia ela foi assim privada para grande parte do povo, né? Estava lendo um pouquinho e fica a sugestão até, os primeiros capítulos ali do livro O Grande Conflito são incríveis para a gente se posicionar nessa parte da história onde Roma foi proeminente, especialmente esse elemento religioso de Roma, né? Essas trevas espirituais, Léo, eu acho que ainda hoje é muito perigoso, sabe? Porque nós estamos falando de um período em que as pessoas não poderiam ter Bíblias, elas escondiam, elas pegavam porções da Bíblia e colocavam dentro de pães, elas enterravam porções de Bíblia. Pessoas que se mudavam de um país para outro, carregavam dentro de malas. Era uma coisa assim proibida, né? Era uma coisa proibida. E eu fico tentando imaginar qual é a estratégia. Você falou, né, Pareja, sobre como isso se aplica a nós hoje, né? Qual que é a estratégia de Satanás hoje, né? Se durante um grande período de tempo ele tentou esconder a verdade das pessoas, qual que é a estratégia hoje? Talvez seja isso, como eu mencionei no início do comentário, de, olha, não estuda isso, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não é para a nossa época, Apocalipse, não, isso aqui, profecia não faz sentido. Mas pode ser outro tipo de ataques também à nossa família, à nossa casa, no sentido de nós termos Bíblias, mas temos muitas Bíblias em porções, de cores diferentes, em idiomas diferentes, muitas Bíblias abertas em cima da mesa, de todos os formatos, desde que elas não sejam lidas. Então, o que aconteceu nesse período, Roma mantém o povo sempre em trevas de conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O povo não tinha acesso à palavra, não tinha acesso à verdade. E aí você vê os reformadores se levantando, um em cada período da história, e liderando esse movimento para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra. Mas a intenção da igreja sempre era o quê? Manter o povo em ignorância. Se eu mantenho o povo em ignorância, com aquilo que eu forneço para o povo é suficiente. A verdade que eu transmito para eles é verdade soberana. Então, se não há conhecimento, se não há acesso à verdade, fica muito mais fácil de dominar, né? E aí agora nós todos temos acesso à verdade, todos nós temos acesso à palavra, mas se a palavra não é estudada, se ela não é lida, né, como por exemplo nesse projeto aqui do podcast, você tem uma Bíblia, você tem um ambiente parecido com esse período que nós estamos fazendo referência, de trevas, de escuridão. As pessoas têm a Bíblia, mas não faz sentido nenhum. Suprimir o conhecimento, né, Davi? Acabar com ele. E nesse caso aqui, atualmente, a gente pode dizer é que nós temos acesso à Bíblia, mas a questão é a contra-verdade, né? É aquilo que é colocado como a miscelânea dos conhecimentos que levam você à ignorância. Porque a Bíblia hoje ela é muito contestada, os ataques a ela continuam fortes, sempre fizeram. Deus é tirado do somatório aí das equações, né? Então o que é que sobra de força para a Bíblia ser real para nós? Então você tem o darwinismo estrutural, você tem o marxismo filosófico, você tem várias linhas de ideologias que estão estabelecidas, todas elas atacam a realidade da Bíblia e de Deus. Então, achará, pois, fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar? Então me vem à mente esse texto. Porque, de fato, a Bíblia está nas mãos tão fácil que tem gente que tem 10, 12 Bíblias numa casa. Mas nenhuma delas é lida. Então, o contexto todo refere-se a uma decisão particular. E sempre foi assim. Mesmo naquela época, a decisão de usar a Bíblia e correndo risco de vida, tudo bem, para nós pode ser muito gritante hoje. Mas, no momento, a decisão de seguir a palavra, olha, motivos de chacota poderão ser alcançados por esse tipo de comportamento. Ou então, rotulações que vão dizer, não, você é um cristão? Não, peraí, não tem influência, é negativo, pejorativo, né, no caso. Então, nós temos muitas realidades que são muito semelhantes ao que o pastor falou agora, entendeu? Mas nós vamos entender o seguinte: o que é que valeu para os valdenses? O que é que valeu para esse período desse povo, todos os 1260 anos? A decisão de buscar essa verdade. Então, hoje, por mais que seja confortável num sofá, estar entretido ali com as questões que você pode ver de tudo é jeito,
Mas se você toma a decisão de parar e gastar um tempo, as verdades aflorarão. É uma questão de relacionamento mesmo. É muito particular isso. Então, eles não chegaram à toa e disseram assim, eu quero seguir a Bíblia agora, eu vou morrer aqui por causa da Bíblia. Não é assim. Eles fizeram isso porque o relacionamento com Deus era tão forte, tão intenso, o sentimento a conexão com Deus era tão intensa, que os levaram a tomar essa decisão. Agora, como que nós vamos, numa sociedade líquida, extremamente superficial, entender que é simples, eu sou cristão e vou continuar sendo, mas sem conteúdo, sem base? Então a Bíblia volta a ser a grande necessidade que existia naquela época. E ela está sendo suprimida de uma forma muito sutil. Ele está fazendo com que, é o que vai falar a lição de segunda-feira, fazer com que as pessoas caiam numa apostasia sem saber que estão aposta. Base da apostasia. Isso daí. E isso me chama a atenção porque assim, a apostasia ela tem sido olhada hoje de uma forma um pouco mais significativa em alguns lugares. Por que as pessoas estão abandonando a fé? Por que estão deixando de acreditar em Deus? Porque vivem um cristianismo superficial ou não se alimentam da palavra de Deus? As pessoas estão achando que cristianismo é você fazer ações sociais, é você ajudar, é fazer alguma coisa. Isso faz parte do contexto de ter uma comunhão com Deus, mas não é diretamente a comunhão com Deus. Eu diria então que seria a expressão da comunhão, porque é uma atitude de cuidar dos outros, é assemelhar-se à atitude de Cristo em atender todos que ele atendeu. Só ler os evangelhos você vai ver que ele atendeu assim. Você fazer um bem, um ateu faz isso. Exato. Não quer dizer que eu faço bem a você, quer dizer que eu sou cristão, que eu sou uma pessoa melhor. Por isso que se focarmos só na assistência social, o que vai diferir nesse contexto entre aqueles que fazem assistência social também? O assistencialismo ele faz parte, mas ele uma não é a obra expressão. principal. Não é bom. E esse é o cuidado que nós temos que ter, porque Satanás ele quer minar a mente das pessoas para não dar o conceito da verdadeira luz. E quando nós entramos aqui na lição de segunda, que fala ali sobre apostasia, o afastamento da palavra de Deus, as características distintivas que existem entre Daniel e Apocalipse, que revelam ali que o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse capítulo 13, capítulo 14, o homem da iniquidade e Tessalonicenses capítulo 2 representam a mesma entidade. Você vê linhas interpretativas falando que um é um anticristo, que o outro é não sei o que, outro não sei o que, mas na verdade estão falando o dragão, o homem da iniquidade. Quando você vê a besta, é falar da mesma pessoa. Sim. Satanás. Exato. Geralmente você não vê, exceto em debates, né, você não vê ateus tentando converter não ateus, né? Pelo menos no nosso contexto, Brasil, aqui hoje ainda... Acho que não no sistema que a gente faz como religioso, isso, né? Eles exato. têm um outro sistema para poder trazer você para isso. Sim, exato. Um outro tipo de proselitismo, né? Exato. Mas a impressão que dá sobre os dois textos, né, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, não é de uma apostasia sem religiosidade, como você disse, né? Mas é de uma religião falsa, né? Porque a religião ela parte de um pressuposto que há um sistema de adoração, que há um templo, que há uma divindade, etc. e tal. Então faz muito sentido entender que há a verdadeira religião que parte da palavra de Deus, e a contrafação dessa religião ela tem que levar os seus adeptos a essa devoção, e aí é uma devoção absolutamente cega. Mas, independente de cega ou não essa devoção, ela vai levar os seus adeptos a defender a sua teoria, a sua fé, porque é a sua religião. Então, nós estamos falando de uma religião apostatada, mas que vai ser defendida. E aqueles que estão ao lado da palavra da verdade, independente de religião agora, mas me refiro à verdade, à palavra, eles vão ser acusados, vão ser perseguidos por aqueles que se consideram, eles não são ateus, é por isso que eu comecei falando sobre isso. Eles não estão falando contra a religião, eles estão vivendo, acreditando realmente que eles estão vivendo a religião verdadeira. Uma grande parte desses perseguidores. Eu diria que até, na verdade, esse é o grande objetivo do próprio Satanás. Na Idade Média ali e tal, enfim, em muitos momentos, logo pós o cristianismo,
Satanás ele perseguia os cristãos. Mas ele percebeu que os cristãos estavam morrendo e ele estava lançando as feras e eram torturados, mas morriam salvos, a ponto de o sangue deles cair na terra e dizer que era como sementes que outros cristãos acabavam se levantando. Então ele mudou a estratégia. E a estratégia agora dele é justamente essa daí, é misturar a verdade com o erro. É misturar a adoração para que a pessoa Falácias, fique completa, né? falácia, para que a pessoa fique realmente confundida e não saiba qual é, ou não saiba discernir o caminho correto, Mas uma das bases para ele poder minar a fé verdadeira e trazer confusão é justamente, pasmem, mas justamente o ateísmo. Porque é ele que lança as dúvidas. Toda a dialética estruturada do questionamento sobre Deus e a Bíblia é baseada em conceitos completamente ateus. Então, nesse contexto aqui, você vê, claro, ele é regimentado, ele usa instrumentos, Satanás está por trás, é o homem da iniquidade e tal, mas ele está usando instrumentos. E é incrível, o que vai unir todos esses contextos, por mais que sejam só sociais, ou então interesses da sociedade, nem parecem ser religiosos, mas o que vai unir tudo isto é justamente a combinação religiosa falsa, que é o que o pastor está dizendo. Porque, pastor Eduardo, né, está mencionando isso. Agora, a questão que a gente precisa atentar é que ele usa de todos os estratagemas, tudo para culminar nisto. Então, todos esses ataques à palavra, que são de diversas fontes, já é para dizer para nós que, peraí, desperta, amigo, porque as coisas estão sendo preparadas, estão se arregimentando. Olha, tem até livros que não são cristãos e que falam que o planeta vai chegar num momento de muita convulsão social, ética, moral, religiosa, diversos aspectos, política, financeira principalmente. Então tudo isso está sendo preparado. Ele trabalha, claro, ele só menciona os 3 pontos aqui, mas há uma estrutura bem maior sendo trabalhada aí, que vai culminar na expressão desses 3 aqui. E é onde a gente entra na lição de terça, que é as estratégias finais de Satanás. Exato. Vamos lá? Porque assim, você já se perguntou qual que é a estratégia que Satanás ele usa para unir nações? Você vê um discurso de paz tentando ocorrer no mundo para evitar guerras, para tentar evitar questões econômicas, dentre outras coisas. Mas a gente precisa entender que existe um contínuo fortalecimento da santidade do domingo que começou lá no 4º século e estão tentando imperar até nos dias de hoje, ok? E Satanás, o povo fala assim, não, mas ele é sutil e não é ao mesmo tempo, porque ele consegue dar um dinamismo dentro do seu discurso em que parece ser muito como é que eu vou falar? Muito agressivo ao mesmo tempo. Ele é sutil e agressivo dentro do contexto. Mas as pessoas não conseguem enxergar. Porque o que a lição fala de ontem, que fala o seguinte: nossa mensagem é sobre um sistema que tem enganado milhões. Embora as pessoas enganadas, essas pessoas são amadas por Cristo. E nós temos que tratá-las com amor em todos os aspectos da vida, para tentar trazê-las para o entendimento da verdade. Pastor, mas esse é o contexto, não? É o conflito entre o que é pecado e o que é a lei de Deus. O pecado é o desejo egoísta de toda criatura que se rebela contra Deus. Agora, o amor dele, sua lei, é a lei universal, que em todo o universo ela é seguida. Então, nesse contexto de amar, não tem outra forma da gente entender o envolvimento humano nesse processo. Porque eu preciso enxergar e olhar todos com esse foco. O foco de que, apesar de estarem equivocados, estarem fora de si espiritualmente, eles têm a questão de que Deus os ama. Né? E dentro disso entra a marca da besta. Pois é. Tem gente que fala que a marca da besta é um chip, outros falam que é uma vacina, outros falam que é tudo quanto é coisa, menos o verdadeiro contexto dela. Como que nós entramos nesse grupo aí, o contexto da adoração à besta? Os que guardam os mandamentos de Deus, existirá uma marca selando eles. Os que adoram a besta, haverá também uma marca. Como que nós podemos apresentar isso para os nossos amigos que estão nos assistindo agora? Pastor Edu, Pastor César, Pastor Pareja. Quer falar, César? Não.
Posso falar, eu gostaria de voltar um pouquinho na lição de terça-feira, falando um pouquinho sobre a estratégia final de Satanás. Porque a estratégia dele é o seguinte, ele precisa formar a imagem da besta. E a imagem da besta, ela é formada pela união do sistema político com o sistema religioso. O sistema político é que dá força e poder ao sistema religioso. Político dá força. E essa união que vai acontecer entre o poder político e o religioso é que realmente institui a marca da besta. Eles formam a imagem da besta e a imagem da besta forma a marca da besta. E é interessante que esta marca da besta, as pessoas elas recebem, aqueles que forem adeptos, na mão ou na testa. Quando fala na mão, está dizendo o seguinte, olha, é as minhas obras, é o modo de fazer, é a ação, é a realização. E quando fala que recebe na mente, é simplesmente que eles estão aceitando, é consciência, é razão, é uma forma de querer, de alguma forma, colocar na mente aquilo que a besta ou aquela marca está colocando sobre sua vida. Agora, é claro que a gente já viu isso na semana passada, e esse daqui, na verdade, é um episódio 2, mas na semana passada ficou claro para nós o que é essa marca da besta. A besta tem uma marca. E essa marca da besta, a autoridade da besta, é claro que é um dia, é o domingo. Esta é a marca deles. E a gente já viu que a trindade contrafeita do Novo Testamento ali, de Apocalipse, a trindade contrafeita, ele tenta contrafazer tudo aquilo que Deus está falando. Se Deus diz, não, é mortalidade condicional da alma, aquela alma que pecar morrerá. Não, não existe isso daí. É imortalidade da alma, diz a besta. Aí quando eu digo o seguinte, eu tenho um dia, o meu dia é o sábado. Não, não é isso daí. O dia que a gente tem aqui é o domingo e vamos adorar. Tudo isso porque ela está querendo receber a adoração das pessoas. Então ela acaba juntando, tem um estratagema. Essa é a estratégia de Satanás. Unir o político com o religioso, porque o político dá força ao religioso. Porque se simplesmente o religioso dissesse, não, vamos adorar o domingo a partir de agora e tal, talvez não haveria tanta adesão. Mas quando há ali uma imposição política para que isso aconteça, então a marca é formada. E é interessante notar que o que o pastor César falou sobre a base da marca, é interessante também, pastor, que para que este contexto se concretize, que o pastor acabou de mencionar, geralmente a gente olha para o que o papado está fazendo, as conexões que ele está estabelecendo, nossos olhos caem sobre o papado, mas eu daria um conselho, não se fixe tanto no papado, porque o texto bíblico é muito simples. Ele diz assim, eu vou ler aqui Apocalipse 13, versos 11. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Nós sabemos que, pela profecia, a segunda besta, que emerge da terra, ela é os Estados Unidos, ok? Isso acho que deve ter ficado estabelecido no estudo de vocês. Mas a questão é que a polarização de poder aqui envolve um pouco de geopolítica. Então, é impossível que o papado realize coisas significativas se ele não tiver o poder sendo recebido. Então, nossos olhos hoje vão ficar mesmo nos Estados Unidos. Se de fato for polarizar. Pela profecia, ele vai polarizar, a ponto de conduzir todo esse sistema, toda essa junção, toda essa união. E aí, sim, o papado vai entrar em voga porque ele vai conceder o poder. Aí as coisas todas vão se concretizar. Aí a marca da besta vai aflorar, porque, na verdade, a contrafação da adoração ou a forçação para que adorem a besta, isso é desde tempos remotos, porque Satanás sempre desejou isso. Ele quer adoração para ele e não para Deus. Então, nesse contexto, a marca da besta vai se estabelecer por conta dessa força pré-estabelecida. Então, de fato, o domingo vai ser um instrumento. Você vê, até Bento XVI, que já foi Papa, ele menciona que todas as famílias deveriam tirar o domingo para descansar. E a ecologia entra junto, porque é um dia que vai ter menos consumo, menos realidades a serem estabelecidas que vão denegrir para o planeta, estufa, efeito estufa, tudo. Então eles estão juntos. Tudo isso vai ser arregimentado. Então, mas é um trabalho que de fato só se concretizará quando a segunda besta de fato emergir, polarizada em poder. Satanás tem uma questão muito pessoal com Cristo, né? Vai falar um pouquinho ali sobre até o que o César tinha comentado, né? Apocalipse deixa claro assim que, como o Paredes também disse agora, o poder político concede
essa autoridade, esse poder para a igreja. Mas essa guerra, claro que ela tem a ver com a gente, mas especialmente essa guerra, esse conflito todo é contra o Cordeiro de Deus, né? É contra o Filho de Deus. No fim da história desse mundo, tudo vai ter a ver com adoração, né? E é nesse contexto que entra a questão da marca da besta e daqueles que estarão sobre o sinal de Deus. A única coisa que eu julguei interessante comentar com os amigos é que nós falamos de um tempo de muita treva, de conhecimento, onde as pessoas não tinham nenhum contato com a Bíblia, eram muito limitados também. A questão de estudo e educação básica era muito limitada. Hoje nós vivemos o contrário, né? O super acesso à informação. A impressão que dá é o seguinte, é que não, vocês falaram que o problema lá no passado é que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, agora todo mundo tem acesso à Bíblia. Nós estudamos a Bíblia e nós fomos além, nós estudamos ciência, nós estudamos ecologia, nós estudamos tudo que precisava estudar, e é verdade, é necessário um dia, mas é o domingo. Mas é o domingo, né? Então, a questão do domingo, ela fala muito contra tudo que representa Cristo como Criador, né? A questão do selo, né? A autoridade, a jurisdição dele, né? A jurisdição dele que é absolutamente tudo. Ele é o Criador de tudo. E isso coloca Satanás no seu próprio lugar. E é por isso que ele tem um ataque especial em relação a esse tema. Isso é uma grande verdade mesmo. É isso mesmo. E é onde a gente entra para o contexto para a gente já finalizar o nosso estudo, porque nós estamos chegando ao fim. Entra um teste para o povo de Deus. E aí? Eu adoro a besta? Eu adoro a Deus? Eu vou ter a marca da besta? Ou vou ter o selo de Deus? E é onde nós entramos na questão do teste do sábado. Pastor Parede, dentro dessa crise existencial que muitas pessoas devem estar parando para pensar agora, a gente, estou conhecendo essa mensagem agora pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar a respeito sobre a besta, nunca tinha ouvido falar sobre uma definição, quem que era o homem da iniquidade, eu não sabia que o dragão era Satanás, e eu estou vendo que Satanás, ele trama essa história desde o céu e quer também perturbar a vida de todos aqui para que possam também se esquecer da verdade. Como que eu posso entender que eu estou selado por Deus ou eu tenho a marca da besta? Pastor, todo o contexto bíblico refere-se a relacionamento com o rei do reino. Ok? Deus sempre quis estabelecer na Terra o seu plano de governo, desde que criou Adão e Eva. Sempre foi essa a intenção. Então, ele criou perfeito, mas como entrou o pecado, a rebelião, Satanás imprimiu aqui, então estabeleceu-se também um outro reino, que Cristo veio resgatar. Então veja, a história é toda permeada pelas ações divinas de restauração, que foi a cruz, de estrutura do futuro, que são as profecias, que mostram para nós como tudo isso vai acontecer. Mas tudo isso só faz sentido se eu enxergar esse Deus da história, da Bíblia, real para mim. Então, o relacionamento com ele é o mais importante aqui. Então, se quem está ouvindo agora está começando a ouvir pela primeira vez, então busque a Bíblia, leia, procure conhecer Jesus, o Deus eterno, encarnado, e isso tudo vai fazer sentido. Agora, há uma linha de estudos que a gente está conversando aqui sobre uma estrutura enorme de estudos que a gente sempre faz, e nós temos, né, inclusive como igreja. Mas, para suportar os últimos dias, é relacionamento com o Pai. Porque o ataque da marca da besta é justamente sobre adoração. E o que é adoração? É o reconhecimento de quem Deus é. O que ele significa para você? É aquele que cuida de você, que te dá vestimenta, saúde, as bênçãos do dia a dia. É aquele que comanda as suas decisões, porque você está lendo a palavra, ela está te dando discernimento nessas decisões. Então, esse relacionamento chegado com Deus, não superficial, pelo contrário, bastante próximo, é que vai dar condição para a gente escolher a marca ou o selo de Deus. E não é uma questão que nós fazemos, é uma ação divina. O Espírito Santo sela o nosso coração. E aí,
selado pela palavra, pelo conhecimento de Cristo, por sua lei, o sábado e tudo, então com certeza esse momento será especial para nós e não doloroso, entende? Porque toda a questão de percepção dos últimos dias é resultado de como você vê Deus cuidando dessa história. Pastor César, suas considerações? Muito bem, amigos. O pastor Paredes já deixou bem claro ali a questão do selamento, né? Ser selado com o poder do Espírito Santo. Jesus chegou a dizer o seguinte, que quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, ele vai conduzir em toda a verdade. O objetivo de nós termos esse selo especial do Espírito Santo é porque ele nos conduz à verdade bíblica, à verdade da Palavra de Deus. E é claro que a verdade da Palavra de Deus é tudo que está, tudo que consta na Palavra de Deus, inclusive os seus mandamentos, inclusive os 10 mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. Então o Espírito Santo ele nos conduz em toda a verdade, inclusive ao sábado, inclusive as bênçãos de Deus, inclusive a atuação de Deus na vida e, é claro, a atuação de Deus na história também. Mas o que eu tiro dessa lição para nós é o seguinte: talvez alguém ouvindo pense, mas será nesse momento em que a gente está vivendo, de tanta paz, segurança, liberdade religiosa, você acha que vai haver uma imposição? Será que realmente vai ter essa questão do político com o religioso, vai ter essa união, essa marca? Será que vai ter imposição aí, por exemplo, sobre domingo, né? Enfim, e aí vem umas dúvidas na mente do nosso... A questão do Estado laico, né? Estado laico, exatamente, né? há uma divisão, divisão. Eu queria dizer o seguinte: as profecias até agora, todas as profecias de Deus já se cumpriram. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, Jesus vai vir, ele veio. Jesus vai nascer de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. Jesus vai morrer na cruz, morreu. Então todas as questões que foram profetizadas aconteceram. Porque agora, o que está sendo profetizado no futuro, que tem a ver, quem sabe, com a nossa geração, nós não vamos acreditar. Então que a gente possa continuar crendo na palavra de Deus, acreditando em Deus, pedindo o selo especial do Espírito Santo sobre nossa vida, para guardar toda a sua palavra, inclusive seus mandamentos, e é claro, incluindo o sábado do Senhor. Amém. Pastor Edu. Léo e amigos que estão com a gente, o selo de Deus, como diz o texto bíblico, ele é colocado por Deus em nossa testa, né, de forma simbólica. Eu entendo que Satanás ele tem uma tentação específica para cada indivíduo de forma muito especial, né, pelo conhecimento que ele tem a nosso respeito. E essas tentações, elas são específicas para aqueles que ainda não conhecem o sábado, são específicas para aqueles que estão conhecendo. E Satanás tem tentações específicas para aqueles que já conhecem o sábado, para aqueles que já conhecem essa mensagem e estão, de certa forma, buscando seguir essa mensagem. E eu queria dar um recado para essa turma, dizendo o seguinte: se é um sinal recebido, não é um sinal que eu posso desenvolver. O que é que eu quero dizer com isso? Aqueles que já conhecem essa mensagem bíblica, Satanás tem interesse, ele não vai deixar você, não, esse aqui já conhece, eu perdi esse aqui, ele vai continuar te atrapalhando, continuar te incomodando, te testando de toda forma, colocando tentações na tua vida, para que você viva esse elemento, essa doutrina, essa verdade bíblica de uma maneira equivocada na tua vida, né? Então, se eu sou salvo por Jesus e recebo a graça dele, e aí agora passo a manifestar em minha vida os frutos de alguém que foi salvo por ele, o mesmo acontece em relação a essa marca, né? Essa marca não é um meio para alcançar a salvação. Essa marca, ela está para aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Então, muito cuidado, porque Satanás ele está interessado em cada indivíduo, fazer com que cada indivíduo possa travestir essa mensagem que é tão poderosa. Então, que você esteja atento, sim, aos ataques, atento, sim, como César falou, os amigos falaram, ao contexto de tudo que está acontecendo, mas, diariamente, qual que é a melhor maneira para estar preparado? Todos os dias esteja atento ao seu espelho. Olhe quem você é, aonde você está com Cristo. Olhe para Cristo. O tempo em que as coisas vão acontecer, deixa o tempo acontecer. É isso mesmo. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um podcast. Agradecemos a você por estar aí conosco, aos nossos amigos que estão aqui. Foi muito bom
O tema é um tema muito profundo, que daria para 2, 3 horas, 4 horas de conversa aqui, mas nosso tempo é curto. Mas eu tenho certeza que você vai poder passar muita informação para os seus alunos aí na igreja. Aí você que está nos assistindo pela primeira vez, tenha certeza de algo, que o Senhor Jesus, ele está no comando desse universo. Em breve ele vai voltar, mas antes de tudo isso, ele quer selar a tua vida, o teu coração com a sua santa lei. Guarde isso no teu coração e acredite que o Senhor, ele espera por você. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Pastor César, pode nos abençoar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos elevando a nossa voz a Ti, em primeiro lugar, para Te agradecer por essa mensagem tão especial e poderosa da Tua Palavra, Senhor. Mas em segundo lugar também, Senhor Deus, estamos elevando a nossa voz a Ti para pedir a ajuda do céu, para colocar em prática em nossa vida, para não sermos enganados pelo inimigo, para que possamos, Senhor Deus, cada dia mais Te adorar em espírito e em verdade. E que um dia, Senhor, todos nós, selados pelo Teu poder, pelo Espírito Santo, cumprindo os Teus ensinamentos, Senhor Deus, possamos estar ao Teu lado, vivendo por toda a eternidade nas mansões celestiais. Amém. Por favor, esteja com aquele nosso amigo, Senhor, que quem sabe está escutando agora esse podcast e está com alguma dúvida, que o Teu Espírito Santo tire todas essas dúvidas, Senhor Deus. Que a sua mente seja iluminada pelo Teu poder e que ele aceite a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E oramos e pedimos tais bênçãos em nome e no amor de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, querida amiga que nos assiste, tenha certeza que Deus está operando grandes maravilhas, não somente aqui pelo estudo da sua palavra, mas porque Ele quer fazer um milagre também no teu coração. Que Deus venha te abençoar, que você possa ter uma linda semana na presença desse Deus. Nos siga nas redes sociais e tenha certeza que o Senhor Jesus, Ele espera por você. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.